Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre alguns comandos que podemos utilizar com Linux, né? Mas e se a gente quiser usar em conjunto, né, esses comandos, né, de forma sequencial? O que a gente pode fazer? No caso, a gente pode utilizar o shell script, né? O que é o shell script? É um conjunto de comandos do sistema operacional que são executados de forma sequencial por um interpretador de comandos, o shell. Ele permite automatizar tarefas no sistema operacional, criar programas simples ou até mesmo sistemas complexos. Os scripts são escritos em arquivos de texto e podem ser executados diretamente no terminal. Tá? Os principais shells, né? Tem o Bash, o Bourne Again Shell, o mais utilizado e padrão em muitas distribuições Linux e sistema Unix-like. O SH, o Burn Shell, um shell mais antigo, mas ainda muito utilizado. O ZSH, o Z Shell, uma alternativa ao Bash, né, com mais recursos interativos, é o que eu estou utilizando. E o Fish é o shell interativo e amigável, ok? A estrutura de um shell script, né, o shebang. A primeira linha de um shell script normalmente contém o shebang, que define o interpretador a ser utilizado para executar o script, né? E aqui tem um exemplo. Então vamos fazer o seguinte: a gente tem o CLI aqui, mas a gente também pode facilitar esse trabalho utilizando o code, ok? Então aqui eu tenho o Visual Studio Code, né, que eu posso executar por aqui também. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma pastinha chamada Shell, ok? E dentro desse aqui, eu vou começar a criar os arquivos. Então, eu vou criar aqui o print, print.sh. O que o print faz? Ele vai printar uma mensagem na tela, né? Então, a primeira linha do shell script normalmente contém o shebang, né? Então, eu vou copiar ele aqui e vou a primeira linha que a gente precisa ter, tá? No caso aqui, os comentários, a gente criou a primeira linha. Comentários são importantes para documentar o script e podem ser feitos com o comando da tralha, né? Então, esse aqui é o comentário, tá? Esse é o comentário. E aqui o eco, a gente viu também no vídeo anterior, do user, né? Então, você pode imprimir o Olá Mundo. Você pode dizer aqui o eco cifrão user. Ele vai pegar o nome do usuário e vai imprimir esse nome do usuário aqui, ok? Então a gente vai já salvar, né? Ele está salvando automaticamente. Eu vou abrir o interpretador, tá? Então eu vou acessar a pasta do shell, e aqui tem o arquivo print.sh, tá? Então ele vai executar, para poder fazer a execução deste arquivo, eu vou ter que criar, ele não está com a opção de executável, também está faltando um xzinho aqui nas permissões, então eu vou ter que fazer essa alteração. Eu uso esse comando aqui, o chmod mais x e o nome do nosso programa, né? Então, quando eu executar ele vai fazer essa alteração, né? Ele já passou aqui para executável, aqui para executável, tem um x aqui também está executável e executável. Então, para poder rodar ele, eu vou rodar ponto barra print. Ele mostrou lá o Olá Mundo, né, e o nome do usuário da minha máquina, tá? Farnum. Ok? Então esse é um exemplo. Ele mostrou aqui também no shell. A gente pode criar aqui variável
Tá? Um outro exemplo que ele deu aqui é o bin/bash. Ele tem aqui como é que a gente cria uma variável, né? O nome, João, eco, nome, imprime o nome aqui. Se eu quiser aqui, ó, sobrenome igual, aspas, Farhan. Então ele vai, olá, o nome e o sobrenome. Ele vai concatenar, né? Então a gente criou aqui direitinho. Vamos fazer o seguinte. No shell, a gente também vai ter que tornar esse arquivo um executável. Tá vendo que ele está sem o executável, que aqui está verdinho, que está sem. Então a gente faz o chmod mais x variável. Então quando a gente colocar ponto barra variável, ele vai lá, João Farhan, tá? Vou ter aqui, Ricardo Farhan, fica melhor. Alterei o nome, né? E vou colocar lá, olá, Ricardo Farhan. Ok? Isso é para a gente utilizar a variável. E com variável a gente pode fazer várias operações matemáticas, a gente pode usar isso em diversos exemplos. Ok? A gente criou o executável aqui. Aqui a gente pode concatenar, né? A gente pode juntar vários comandos, né? Como ele mostrou lá no print. Ele mostrou aqui. Aqui ele colocou um ls, então ele vai imprimir essa opção, vai listar os arquivos, né? Ele vai listar os arquivos, coloquei os ocultos aqui e vai depois imprimir o usuário. Então se eu retornar lá o print, .print, ele listou, printou lá o Olá Mundo, né? Listou aqui os arquivos e depois ele printou também o nome do usuário. Né? Então a gente pode somar vários comandos dentro do mesmo script. Ok? Tem a opção de controle de fluxo aqui. Eu vou fluxo.sh, tá? Vou copiar aqui. O que ele faz? Se o primeiro for menor do que 10, então, se o número for, né, menor do que 10, então imprima um número maior do que 10. Se não, imprima que o número é menor do que 10. Então, se eu fizer lá, o fluxo não está como chmod, não está como executável. Mais x, fluxo. Tudo vai estar como executável. Os três, ok. Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai colocar um número. Se eu colocar o 5, tá? Se eu executar esse programa do fluxo, se 5 for menor do que 10, então o número é maior do que 10, não, né? Então, se não, o número é menor ou igual a 10. Então, como 5 é menor do que 10, ele vai dizer número é menor ou igual a 10. Se eu colocar aqui 15, né, e executar novamente, ele vai me dizer, ó, esse número é maior do que 10. Então eu posso usar o fluxo também para fazer essa pesquisa, né, e validar se o número é maior ou não do que o outro, né, e eu posso imprimir uma condição, né, usando a condição condicional, se é ou não maior um número, ou pode ser menor também, né. A gente pode trabalhar com fluxo, ok? Aqui, voltando
laços de repetição, controle de fluxo, né? Eu troquei aqui essa primeira condição, laços de repetição. Vou criar um novo arquivo aqui, de laços.sh, né? Vou copiar aqui o arquivo, laços. Então, quando ele está aqui, ele também vai ter que transformar ele em executável. chmod laços.sh, que é o mais x, laços.sh. Pronto. Já transformou em executável, laços.sh. Aí ele vai mostrar lá número, né? Ele vai fazer de 1 até 5. Né? Para o i de 1 até 5, faça eco, ele vai imprimir o número e o número. Né? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O que eu fiz aqui, ele imprimiu até chegar ao número 5. Se eu aumentar, ele vai fazer a mesma coisa. Ctrl L, vai fazer até o 10. Ok? Usando laços de repetição. Exemplos de while também. Vou fazer um novo aqui. while.sh é um exemplo. Ele tem um contador que recebe 1, essa é uma variável que recebe o número 1. Né? Enquanto o contador for menor do que 5, faça contador e o número do contador, e aqui ele faz um incremento do contador, ele soma o incremento mais 1. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos estar aqui, vamos chmod mais x while, chmod também. Então, se eu colocar aqui um ponto barra while, enquanto, né, o contador for menor do que 5, ele vai imprimir e vai acrescentar o contador for lá até o 5. Ok? Essa é a utilização do while. Tenho a opção do until. Vou usar o until aqui também. Shell. Until.sh. Contador é 1 enquanto, né, o until o contador for menor do que 5, faça eco contador. Também são dois exemplos, né, com while e com until. Ele tem a mesma sintaxe, né, ele vai fazer a mesma operação. Então, se eu listar aqui, chmod mais x until, então ponto barra until, e faz a mesma operação, ele vai imprimir até o contador número 5, fez igual ao exemplo anterior. Tá? A gente também pode trabalhar com funções. Né? Já começa a ficar mais complexo, né, e mais estruturado também. Funções.sh. O que a gente vai fazer aqui? Ele cria uma função chamada saudar, né? Abre e fecha parênteses, e o que ele vai fazer nessa função? Ele vai imprimir olá, né? Aqui o primeiro, o Maria, Pedro. Então vamos fazer aqui, L, está, chmod mais x funções. Então, quando executar ele, funções, ele vai imprimir lá, olá Maria, olá Pedro. A gente pode fazer funções matemáticas, soma, subtração, aí coloca os valores.
monitores e ele vai fazer as operações também. Você pode ver isso mais para frente, tá? Leitura de dados. Aqui a gente pode fazer a leitura de dados, .sh. Ele vai abrir um terminal para a gente poder escrever o nome, né? Então aqui é via terminal. chmod x dados, está executável, ponto barra dados, ele vai perguntar qual o nome, Ricardo Farran. Olá, Ricardo Farran. Então o read ele permite ele fica esperando você digitar os dados. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Olá, fulano de tal. Ok? Ele colhe o que você digitou, joga para variável, né? Joga para uma variável na memória chamada nome e depois imprime esse nome. A gente colocou para imprimir embaixo. Ok? O eco a gente já viu em alguns exemplos, né? Ele imprime na tela o que a gente quer, né? Além disso, você pode usar o printf para a formatação da saída também. Dessa forma aqui. Ele vai imprimir o nome, depois a idade, né? O nome João, a minha string, idade 25. Então, imprimiu ali o nome, idade 25. É legal também. A manipulação de arquivos, né? A gente já viu também em vídeos anteriores o touch, né, que a gente usou para criar os arquivos dos exercícios, né? A gente pode fazer também essa informação, jogar isso para dentro de um arquivo, né? Ele vai pegar aqui um redirect, sh. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o texto que a gente escreveu, texto de exemplo, e vai jogar para o arquivo .txt. Então ele vai criar dentro do diretório um arquivo txt, e depois ele vai mostrar esse arquivo txt para a gente, né? Vamos executar ele aqui. Ctrl+L, listar os arquivos, chmod mais x redirect, né? Ponto barra redirect, tá? Texto de exemplo, e aqui a gente viu que criou um arquivo chamado txt, texto de exemplo, né? Ele imprimiu aqui por causa do cat, né? Ele listou que estava dentro do arquivo .txt, ok? Isso é um redirecionamento. Se eu quiser adicionar uma outra informação dentro desse mesmo arquivo, eu tenho que colocar mais símbolo maior que aqui, ó. Então aqui, se eu colocar um espaço em branco e executar, ele vai deixar o espaço em branco, ok? Texto de exemplo, eu vou colocar aqui novo texto de exemplo. Se eu executar ele novamente, ele pulou a linha, tá? E ele cria aqui o arquivo. Então ele vai adicionando as linhas, né? Se eu não colocar o sinal de maior que, ele vai apagando tudo que está dentro do texto. Ele vai sobrepondo. Eu apaguei aqui, olha, ele executei o comando, novo texto de exemplo, ele vai lá no arquivo e apaga todas as linhas que estavam anteriores. Né? Tem que ficar ligado nisso quando utilizar. Esse adiciona a primeira vez, mas com 2 ele sobrepõe e cria uma nova linha, né? Se eu executar ele várias vezes, ele vai colocando as linhas lá, uma debaixo da outra.
Por que isso é importante? Esse comando é legal porque existe a questão de logs, né? Quando a gente está fazendo alguma operação e precisa saber o que está acontecendo, a gente usa os logs, e os logs a gente consegue colocar a data e a hora e o que aconteceu durante aquele momento. Então, ele não vai apagando, ele vai sobrescrevendo, porque eu preciso ler esse arquivo e saber o que aconteceu. Então, esse redirecionamento aqui é legal e é importante também nesse tipo de execução, né? No caso de um log de uma aplicação, eu preciso saber como é que está funcionando, o que aconteceu, se deu algum erro, e eu consigo ver dessa forma. Okay? Testando e depurando. Tem um depurador que a gente pode colocar de forma .sh. Ele vai depurar o que ele fez. Aqui, chmod aqui embaixo, chmod mais x, depura, então ponto par depura, ele vai mostrar lá o que está dentro do arquivo, né? É um bin/bash, o que foi executado, né? O eco e a saída no terminal. Tá? O X ajuda a depurar o script, mostrando cada comando e suas expansões. A gente pode usar aqui também o eco. Nesse caso aqui, vou fazer aqui mesmo, o /v, /x, depura, ele mostra lá o eco lá mundo, né? Ele não mostrou mais o bin/bash e mostrou a saída, o que aconteceu. Né? Então tem duas opções, o traço X e o traço V também, tá? Para fazer depuração do arquivo. Exemplos de scripts mais completos, né? Script, a gente pode criar um script para backup de arquivos, né? Verifica se o número correto de argumentos foi fornecidos. Aqui ele está comentando, falando sobre origem, destino. Isso aqui a gente pode ver no script mais tarde, já está aprofundando no shell também. Né? Monitoramento do sistema para poder uso de CPU, uso de memória. Né? Limite de CPU, limite de memória, ele fica mostrando se eu consigo chamar um monitor.sh. Usa bastante. Vamos ver aqui. chmod mais x monitor. esse aqui eu ainda não testei. Então vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Ponto barra. Não saiu nada. Não. Definir limite de uso, obter CPU de memória. Eu falei uma saída no eco. Limite de CPU. Verifica se os limites foram ultrapassados. Né? Aparentemente não foi ultrapassado, então por isso que ele não imprimiu nada. Né? Está dentro do esperado. Tá? Conclusão: o Shell Script é uma ferramenta poderosa para automação de gerenciamento de sistemas. Através do comando simples, estruturas de controle, você pode criar scripts que economizam tempo e tornando tarefas repetitivas mais eficientes. Né? Ao invés de você ficar criando toda hora digitando aqueles comandos, você cria um script que faça isso para você de forma mais eficiente. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.